Galera ligada aqui no Universo Big N, quem vos fala é o Brian, como sempre. E hoje, pessoal, tem uma notícia bem interessante para comentar, que é justamente do Mario Kart World, né? O jogo do Mario Kart aí, exclusivo para Nintendo Switch 2, acreditem se quiser, sairia primeiramente para o primeiro Nintendo Switch. Acredite se quiser. Vamos dar uma lida então, né? A notícia aqui, notícia publicada pelo Universo Nintendo. A Nintendo divulgou hoje uma entrevista com desenvolvedores de Mario Kart World, que são parte do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Entretenimento, grupo de produção número 9 da empresa, com um projeto liderado por Kosuke Yabuki, né, produtor do departamento. E nessa entrevista foi dito durante o desenvolvimento de Mario Kart 8 Deluxe, em março de 2017, a equipe liderada por Kosuke Yabuki iniciou os primeiros protótipos para um novo conceito de mundo contínuo em vez de pistas isoladas. No final de 2017, o projeto foi formalmente aprovado, marcando o início oficial dos trabalhos que visavam elevar a série e o patamar inédito. Em Mario Kart World, todas as pistas são interligadas por estradas que permitem desde corridas tradicionais, de 3 voltas, até o modelo eliminatória, que atravessa diferentes regiões, e o modo livre, para explorar livre em um mapa único. As áreas de maior densidade no mapa correspondem a circuitos clássicos como Circuito Mario e Castelo do Bowser, mas ao invés de simplesmente somar mais pistas, a proposta foi repensar completamente o conceito de jogo em um mundo maior e dinâmico. Desde as primeiras artes conceituais, o subtítulo Mario Kart World já estava presente, evidenciando a decisão de abandonar a numeração tradicional e sinalizar uma reinvenção da experiência de corrida. Como explicou Yabuki, se o objetivo fosse apenas adicionar mais pistas, o jogo teria se chamado Mario Kart 9, mas a ambição de criar um mundo interconectado e novas dinâmicas levou à escolha de um título completamente novo. Por volta de 2020, Yabuki sugeriu migrar o desenvolvimento para o Nintendo Switch 2, inicialmente baseado em estimativas das especificações do hardware, o que obrigou a equipe a usar muita imaginação para equilibrar a performance e o escopo. Quando os kits de desenvolvimento do Switch 2 finalmente chegaram, todos celebraram a possibilidade de enriquecer a arte com mais detalhes, com um aumento no número de árvores no cenário, sem comprometer os 60 FPS desejado. Kenta Sato revelou que não apenas o código-fonte, mas todas as ferramentas de criação das pistas e personagens foram reconstruídos do zero para atingir o mesmo nível de qualidade dos títulos anteriores, diante do volume inédito de conteúdo, variações climáticas, ciclos de dia e noite, modos interligados e etc. O fluxo de trabalho foi aprimorado com automações para reduzir tarefas manuais e acelerar o desenvolvimento. Esse vídeo está sendo quase esses meus vídeos de curiosidade, né, os que eu fazia antes. Mas não, galera, tô lendo entrevista, né, basicamente. Mas quem sabe no futuro aí a gente possa fazer um vídeo mais detalhado, né, sobre isso. Claro que eu posso acrescentar essa informação e acrescentar outra também. Mas é bem interessante saber disso, né? Não foi só o Mario Kart World que era para sair no Nintendo Switch e foi pro Switch 2. Nós tivemos o mesmo caso com Donkey Kong Bonanza, né? Que disseram que também viria para o Nintendo Switch. Acabou sendo adiado pro 2. E também aquele projeto com a empresa que fez aí Elden Ring e Dark Souls, Sekiro, etc, né? O jogo do Dusk Bloods, né? E ele chegou, a ideia era ele vir pro Nintendo Switch e acabaram adiando para o Nintendo Switch 2. É interessante pensar, né, que mesmo com o finzinho aí de vida do Switch, a Nintendo planejou tanta coisa para ele, né? Isso mostra que o console iria receber até mais jogos do que ele recebeu. E é claro, ainda tá chegando coisa pro Nintendo Switch 1. Eu não gosto de chamar Nintendo Switch 1, vou botar Nintendo Switch, né? Tá chegando mais coisa pro Nintendo Switch. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu não duvidaria e não descartaria se a Nintendo trouxesse alguns jogos de 3DS ainda pro Switch, né? Alguns remasters aí. Não duvidaria que a gente receba ainda alguns jogos remasters pro Switch. Eu até falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, lá no Threads, inclusive, né? Threads é tipo X, né? Eu falei, eu acho que no X eu também comentei, acho que até na minha página do Facebook, eu não lembro. Mas enfim, eu comentei que realmente era possível que a partir daqui pra frente a Nintendo começasse a trazer vários jogos de 3DS remasterizados, né? Alguns remasters aí. Ou até alguns de Wii U que estavam faltando. Só que o de Wii U eu não comentei não, mas agora eu tô comentando aqui no vídeo. Que poderia chegar ao primeiro Nintendo Switch, enquanto o Nintendo Switch 2 só receberia jogos totalmente inéditos, né? Jogos aí que a Nintendo estaria fazendo do zero.
Então é bem possível que a gente veja ainda alguns jogos interessantes aí que estão presos no 3DS e estão presos no Wii U ainda, chegando ao primeiro Nintendo Switch. O que traria uma vida ainda maior pro Switch, né? O primeiro Switch. E faria com que as pessoas ainda pensassem em pegar o Switch. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não pretendo vender o meu Nintendo Switch OLED. Eu tenho ele aqui, vou manter ele aqui. Mesmo quando eu conseguir comprar o Nintendo Switch 2, eu vou manter o Nintendo Switch 1. E não é nem questão... Muita gente pode falar, pô, mas tem retrocompatibilidade. Pra que você vai manter o primeiro console se você consegue jogar no segundo? Então, os títulos da Nintendo vão ter retrocompatibilidade, mas os multiplataforma ainda não é uma certeza. Então tem alguns jogos ali que tem no Switch que vão meio que se tornar uma raridade, né? Eu diria que, tipo, eles já ficaram raridade por anos, né? E receberam remaster, tipo Shadow of the Damned, Lollipop Chainsaw, que tem no Nintendo Switch, e eu não sei se esses jogos vão rodar no Nintendo Switch 2. E aí a gente pode ver daqui pra frente, de novo, esses jogos se tornarem raros, antigos e só estarem em uma plataforma mais antiga, né? Então, para não correr esse risco, além de alguns outros jogos que eu gosto muito de jogar no Switch, eu prefiro manter o primeiro console. Além disso, né, ainda tem os lances do Joy-Con funcionar no Switch 2, né? Apesar de que o Joy-Con do Switch 2 parece ser muito melhor do que o Joy-Con do primeiro Switch, isso aí é evidente, né? Mas é legal ter os dois consoles, até mesmo pelo fator colecionador, né? Que eu não vou dizer, nossa, eu sou um puta colecionador, não, eu não sou um cara que coleciona consoles. Infelizmente os da Nintendo, eu só tenho o Nintendo Wii, o Nintendo 3DS e o Nintendo Switch. Gostaria de ter muito mais, né? Eu tive um Nintendo 64, tive um Super Nintendo, mas não estão mais comigo, infelizmente. O pensamento que eu tinha naquela época era vender o console antigo para comprar outro. A gente queria console novo, né? Então, já viu. Uma coisa que me frustra bastante é que, infelizmente, eu não tive um GameCube. Saber que o GameCube tá chegando no online do Switch 2 é o que me deixa ainda mais alegre, né? Poder pelo menos jogar alguns jogos de GameCube. Eu sei que talvez nem todos, né? Muitos jogos bons de GameCube, infelizmente, não vão chegar no online do Switch 2. Mas, se chegar, maravilha, né? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado mais desse vídeo. Não esqueça aí de deixar seu like, cogumelo. Comentário aí. Ativa a postal, ou seja, o sino da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!